A depressão ela pode ser examinada sob diferentes ângulos, sob diferentes visões. Naturalmente, a medicina terá a sua abordagem, a psicologia também, a psicoterapêutica terá a sua visão, mas nós vamos hoje abordar o assunto na visão espírita. Não somos especialistas no assunto, mas o Espiritismo nos auxilia a compreender esse momento difícil que a humanidade está vivendo e nos aponta para algumas reflexões que nos auxiliam a entender a problemática da depressão, suas causas e possíveis encaminhamentos para a prevenção e soluções. Joana de Ângeles diz que o ser humano tem necessidade de autoexpressão. Todo ser humano tem necessidade de autoexpressão, mas que essa autoexpressão ela somente é possível quando o indivíduo está livre. Quando não há a liberdade, o indivíduo não consegue manifestar a sua autoexpressão. E ela diz que as síndromes de infelicidade que são cultivadas se convertem em estados patológicos que vão levar mais profundamente à nostalgia e que podem induzir também a depressão. A insegurança, o arrependimento levam muitas vezes à nostalgia e da nostalgia à depressão. É a perda de liberdade dos movimentos, da ação e de aspirações. Em certas circunstâncias, o indivíduo se autolimita. Ele impõe barreiras para si mesmo e se constrange dentro das limitações que ele se estabelece para ele mesmo. O Espiritismo nos oferece uma série de esclarecimentos para a compreensão, então, das causas e também de possíveis encaminhamentos para prevenir e solucionar a depressão. Vamos entender um pouquinho o significado do que é nostalgia, para que a gente possa entender muitas vezes aquilo que subreptício se manifesta em nós e pode vir algum dia a se constituir numa depressão. A nostalgia são evocações inconscientes de existências anteriores ou da existência atual. São estados que se manifestam na gente como se fosse saudade de alguma coisa que a gente não precisa bem, não consegue identificar direito, algo que a gente sente falta, mas que a gente não sabe dizer exatamente do que é, e aquilo fica ali. Pode ser saudável, inclusive, inicialmente. Todos nós sentimos nostalgia em algum momento. Todos nós, por uma razão ou por outra. É às vezes um ser querido que viajou, está distante. É às vezes um familiar que desencarnou, ou uma situação que nós vivemos. Isso é natural, faz parte da vida. No entanto, quando a nostalgia gera em nós tristeza, e essa tristeza começa a ficar persistente, então nós poderemos estar expostos ao risco do aparecimento da depressão. A tristeza, ela normalmente nos conduz ao pessimismo. O pessimismo poderá nos levar a esse estado de negação a respeito das possibilidades da vida. E isso naturalmente impõe barreiras para nós, limitação à nossa ação. E dessa maneira nós poderemos nos conduzir para a depressão. A tristeza que conduz ao pessimismo já é um transtorno, já se constitui numa espécie de distúrbio. A depressão é sempre, segundo Joana de Ângeles, uma forma patológica da nostalgia. A depressão é sempre uma forma patológica da nostalgia. Se no primeiro momento é normal sentir a nostalgia, quando ela persiste, ela poderá levar à depressão. A depressão é uma enfermidade emocional, está no campo da emoção. No entanto, existem algumas dúvidas
colocadas às vezes por pessoas que não consideram a realidade espiritual e que definem a depressão como sendo uma problemática da organização física. E, às vezes, alguns exames, inclusive, evidenciam efetivamente um problema físico. No entanto, nós ficamos na dúvida, e com o Espiritismo nós vamos encontrar uma certeza sobre o assunto. Em um primeiro momento, fazendo exame da situação, a gente fica em dúvida se foi a problemática física que iniciou o processo de depressão da pessoa, ou se o problema físico já apareceu em função do estado depressivo. Como no Espiritismo nós entendemos que a organização física é uma máquina, a mais perfeita máquina que a gente conhece, no entanto não deixa de ser uma máquina, a organização física responde aos nossos estados emocionais e sentimentais. Então é muito natural que quando a gente tenha qualquer manifestação de enfermidade na organização física, isso já é uma resposta de um estado espiritual alterado, de desequilíbrio. E o corpo funcionaria mais ou menos como um mata-borrão, dando vazão a uma problemática que está internalizada no indivíduo. A lição lida no início nos fala dos comportamentos nossos que poderão levar ao desencadeamento de certas enfermidades. E é fato que o nosso estado emocional pode influenciar de maneira positiva ou negativa a nossa organização física. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O que é o nosso corpo físico, afinal de contas? É uma composição de trilhões de células. E cada uma dessas células é um organismo vivo, é um ser vivo, que está vivendo num campo criado por nós. Esse campo é chamado, pelo Espiritismo, de psicosfera. Cada um de nós tem a sua psicosfera, que é alterável, que é maleável, que recebe as influências das vibrações que emitimos. Então, quando nós pensamos de maneira positiva, nós geramos um influxo que vai fazer com que essa psicosfera esteja num estado de excelência. Será uma psicosfera boa, quando vista por algum médium ou vista pela espiritualidade, é visto como uma psicosfera positiva. Mas se nós emitimos vibrações negativas, a nossa psicosfera se altera naquele mesmo instante, porque ela é perfeitamente maleável. Quando nós geramos constantemente pensamentos negativos, nós vivemos submersos numa psicosfera negativa, que influencia de maneira negativa a nossa organização física, nos induzindo, então, às enfermidades, aos desequilíbrios orgânicos. Uma vez que a gente consegue entender isso, nós vamos observar o quanto Jesus tinha razão quando ele nos recomendou que nós nos entendêssemos com o nosso inimigo enquanto nós estivéssemos a caminho com ele. Que era importante orar pelos nossos inimigos. Outro dia, um companheiro utilizou uma imagem gráfica que nos auxilia muito a entender o que nós estamos aqui comentando hoje. Quando nós emitimos um pensamento, normalmente nós pensamos e acreditamos que o pensamento está nascendo no nosso cérebro, correto? Mas Jesus, lá no Evangelho, ele alertou os discípulos e o povo que o estava ouvindo, dizendo: a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que primeiro define aquilo que nós vamos pensar e possivelmente expressar é o nosso sentimento. Porque o coração é o símbolo do sentimento. O pensamento, em realidade, nasce no nosso sentimento. Se nós estamos atentos àquilo que nós sentimos,
nós então poderemos trabalhar com maior eficácia os nossos pensamentos. Se ao momento em que nós começamos a sentir uma raiva, nós percebemos isso e compreendemos o quanto a raiva é negativa para nós, nós já trabalharemos para não sentir a raiva e não teremos pensamentos de desequilíbrio em relação ao nosso semelhante, emitindo dardos negativos. Mas olha o que acontece. No momento em que a gente gera o pensamento, que já nasceu do sentimento, esse pensamento é energia pura. Ele visita esse pensamento toda a nossa organização, todos os trilhões de células que estão no nosso organismo físico. E compõe com isso, então, a psicosfera que está no nosso ambiente. Quando a gente emite esse pensamento, ele vai numa velocidade que não é possível medir na nossa realidade, porque a própria velocidade do pensamento, segundo os espíritos, é a maior velocidade possível no universo, a velocidade do pensamento, a da luz no campo material, conforme Einstein nos disse. Mas no campo da realidade essencial, a velocidade do pensamento é a maior que nós podemos encontrar. Uma vez emitido o pensamento, ele vai em busca, na direção, ao encontro do objeto do nosso pensamento. Vamos então colocar duas situações. Pensamos negativamente em relação a alguém, algo que a pessoa fez que não nos agradou, que nós não gostamos, ou no trânsito, alguém buzina, a gente tem aquela raiva daquele momento, a raiva, ela visita toda a nossa organização, e depois sai com tudo, e vai ao encontro da pessoa. Quando chega na pessoa, tem duas possibilidades. A pessoa está orando, está protegida, está equilibrada. Esse pensamento negativo chega e não consegue penetrar. Ele volta para nós, retorna e nos banha outra vez, completamente, dessa energia negativa. Então nós tivemos a segunda ducha da energia negativa que nós emitimos. Mas vamos dizer que a pessoa não esteja protegida lá. Ela está desequilibrada, no estado também de ansiedade, de nervosismo. O nosso pensamento negativo chega, penetra pelo centro coronário, no alto da cabeça, e visita os trilhões de células do indivíduo e causa o dano que é possível causar naquele indivíduo. Ele às vezes não está nem pensando na gente naquele momento, mas de repente ele se lembra da gente, e aí tem aquele pensamento negativo em relação a gente, e manda aquilo de volta. Aquilo chega, como nós estávamos pensando mal, desejando mal, penetra outra vez o nosso centro de força e vai visitar os trilhões de células. Só que agora, numa situação pior do que quando o indivíduo está protegido. Porque quando ele está protegido, é o nosso próprio pensamento que volta, é o nosso próprio sentimento. Mas quando o indivíduo está desequilibrado, volta o nosso próprio potencializado pelo desequilíbrio dele. Então, a gente vai entender a recomendação de Jesus: orar pelo nosso inimigo, desejar o bem, porque na situação inversa, quando a gente pensa o bem, pensamentos positivos, de confiança, pensamentos de desejo, de prosperidade, de bem para o semelhante, o que vai acontecer? Esse pensamento que nasceu do nosso sentimento visita os trilhões de células que nós temos e dá um banho de energia positiva na nossa organização. E depois sai e vai ao encontro do indivíduo. Olha a situação inversa. O indivíduo está desequilibrado. Aquela energia positiva chega e dá um banho no indivíduo, porque o bem penetra sempre. Não há limite para o bem. E o indivíduo recebe um refrigério. De repente muda de pensamento, muda de ideia, ele não sabe nem por quê. E de repente lembra da gente e pensa assim: nossa, aquele fulano lá, ele tenta ajudar os outros. Ah, aquele fulano lá, outro dia ele falou uma coisa bonita. Então lembra de algo agradável e manda de volta para a gente vai receber aquilo em forma de gratidão. É um banho positivo que a gente vai receber. Se o indivíduo está sintonizado com o bem, ele vai receber a nossa energia e naturalmente está vibrando, nós vamos receber de volta a energia potencializada ainda mais. Então, é para nós interessante sempre emitir coisas positivas para o nosso semelhante, porque o primeiro beneficiado somos nós.
Agora, consideremos essa realidade. Nós estamos falando da organização física, das nossas trilhões de células. Mas André Luiz nos esclarece que essa realidade está no mundo espiritual, porque o perispírito também é o organismo celular, composto por células, no campo espiritual. Então, quando nós estamos fazendo essas emissões, positivas e negativas, não há uma repercussão apenas no organismo físico, há também na organização perispiritual. E esse organismo perispiritual é muito flexível, é muito maleável. Ele recebe essas impressões e ele se transforma numa rapidez muito maior do que a organização física, tanto para o bem como para o que é negativo. Assim que a gente precisa realmente ter esse cuidado com aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos emitindo. Desta maneira, a depressão é uma enfermidade emocional, mas que vai, num dado momento, ter repercussões na organização física. E depois, danificada a organização física, a organização também poderá exercer influência na questão da depressão do indivíduo. Nós vamos dar um exemplo mais tarde um pouquinho, para podermos entender essa situação. A depressão normalmente induz o indivíduo à perda da fé em si mesmo. Vai perdendo a confiança, também perde a confiança nos demais e perde a confiança em Deus. O indivíduo que está deprimido normalmente não confia na sua capacidade de recuperação, não acredita que os demais possam ajudá-lo e não vê perspectiva, muitas vezes, nem da existência de Deus. Mesmo sendo espiritualista, no estado depressivo, ele tem uma tendência a não considerar Deus, nosso Pai. Tem dificuldade de ter confiança em Deus. Também a depressão, inicialmente, pode se apresentar na pessoa como uma indiferença pelos demais, pelas coisas que estão ao redor, também pelas atividades que realiza e por aquilo que normalmente ele faz, as suas realizações, que de repente o empolgaram no passado, que consumiram o seu tempo, de repente aquilo pode não estar mais interessando para a pessoa. Bom, ela pode ser agravada, e quando ela se agrava, o paciente ou a pessoa se coloca em um lugar onde não está a sua realidade, cria uma realidade à parte para si, se afasta da sua realidade, tem dificuldade de entender a realidade na qual ele vive. Ele normalmente não aceita essa realidade. Agora, nem sempre a depressão se manifesta como autodestrutiva. E aí ela também é muito perigosa, porque a pessoa pode conservar a rotina da vida. Levanta de manhã, faz tudo como normalmente faz, toma o seu café da manhã, vai para o trabalho, dirige do mesmo jeito como sempre, chega no trabalho, cumpre a sua rotina, faz o seu trabalho, faz tudo aquilo como sempre faz, aí volta para casa, chega em casa, tira o sapato do mesmo jeito, põe no lugar ou larga lá onde ele larga, se senta na frente da televisão e faz tudo igual. Ninguém nota muitas vezes que está acontecendo aquilo com a pessoa, porque muitas vezes os outros familiares estão vivendo do mesmo jeito, todo mundo acomodado naquela rotina, e isso pode ser um estado depressivo, que pode levar a situações mais complexas mais tarde, não é? O coração do indivíduo se põe pesado, como se estivesse preso. Ele faz um esforço para ir cumprindo a sua rotina diária, diante daquelas cadeias que ele parece que está arrastando, que vão atraindo ele para o desânimo, para a prostração. Vocês viram ou leram o livro Três Espíritos de Natal? É de A. Dickens, o nome do autor. É um filme. Normalmente passava na televisão na época de Natal. Tem Três Espíritos de Natal. É um homem muito avarento, que não queria compartilhar nada com ninguém, não é? E ele é visitado por esses três espíritos. E um desses espíritos, ele carrega umas correntes e faz barulho com aquilo subindo as escadas, e o indivíduo ouve aquilo, não é? Então, o indivíduo no estado de depressão é como se estivesse arrastando uma âncora que atrapalha ele de se movimentar, de andar.
Se a família está atenta, a família perceberá quando o indivíduo começa a mudar o comportamento dele para se tornar dessa maneira. A pessoa adota uma atitude, muitas vezes, de rigidez, de determinação e desinteresse pela vida interna. E ele coloca uma máscara no rosto e ele se apresenta para as pessoas com essa máscara, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Ele mesmo disfarça a própria situação. Vamos a algumas causas, podem ser muitas, estão sujeitas a algumas controvérsias ainda dentro do campo dos profissionais da área, e também pode variar de pessoa para pessoa, então é muito difícil um diagnóstico preciso e que possa ser aplicado para todo mundo. Normalmente isso não é possível. Cada situação é uma situação e precisa ser examinada essa situação conforme a sua idiosincrasia, conforme o estágio que ela se encontra, porque há uma progressão da problemática, não é? Bom, uma das causas podem ser ideias demoradamente insistentes. O indivíduo começa a ter ideia e aquela ideia começa a se repetir, começa a insistir. E ele não tem vontade de falar sobre aquilo. Essas ideias se negam a se exteriorizar, fica só lá dentro da cabeça dele e fica gerando sentimentos, ou os sentimentos geram essas ideias, e assim sucessivamente. E o indivíduo, então, vai sentindo tristeza, incerteza sobre a vida, medo, ciúmes que se acentuam em relação a um familiar, seja um filho, uma filha, marido ou mulher, às vezes de um amigo, de companheiros de trabalho. A pessoa começa a gerar ciúmes, não é? Ansiedade que vão levar ao estado nostálgico. Se isso não é atendido a tempo, poderá conduzir a síndromes. Hoje existe uma chamada síndrome do pânico. As pessoas têm medo. Medo de sair de casa, medo de atravessar a rua, medo de subir em alguma coisa mais alta, medo de dirigir, medo. Aí os medos. Chega um momento que a pessoa vai tendo tanto medo que ela não tem coragem de sair na rua sozinha. Precisa de acompanhamento, precisa de alguém. Às vezes isso já está induzindo a um estado de depressão e ninguém se deu conta ainda dessa situação. As agressões ou rejeições que a pessoa sofreu na infância. É muito comum, no tempo passado, se considerava que a criança tinha que apanhar para poder ser educada. Hoje em dia, se a gente vai falar com pessoas que são entendidas no campo da educação, psicólogos, se recomenda a não violência, porque a violência gera violência. E os pais golpeiam os filhos quando falecem os argumentos, quando reconhece a sua incapacidade de educar, de estabelecer limites, de auxiliar os filhos a entender qual é o seu papel na vida. Assim que a agressão, ela pode gerar mais tarde estados patológicos de nostalgia e de depressão. Rejeições também na infância ou até em qualquer período da vida. Tem pessoas que são suscetíveis, mas principalmente na infância. E as rejeições às vezes acontecem de uma maneira muito sutil, perceptível, ou então o indivíduo acredita que está acontecendo e não está. Se ele já tem uma tendência do passado, não é? Na reencarnação, o pai ou a mãe não está tratando com discriminação os filhos, não está rejeitando um em relação ao outro, mas o indivíduo tem essa sensação. Ele acredita que está acontecendo daquele jeito. Como não exterioriza, não fala, aquilo pode, na linguagem popular, passar batido, não é? E mais tarde vir a gerar consequências. Então os pais têm que estar muito atentos a isso, se os filhos não estão se sentindo rejeitados. Normalmente, quando acontece um sentimento de rejeição, esse indivíduo se faz agressivo em relação ao objeto. Às vezes é um irmãozinho, às vezes é um parente que foi visitar, ou alguma coisa assim. Ou o indivíduo começa a ter ciúmes em relação ao pai ou à mãe. Cabe aos pais estarem atentos a isso para ajudar os filhos a superarem essa problemática. As castrações, as repressões também podem gerar estados depressivos com o passar do tempo. Castrações acontecem muitas vezes, hoje chamado de bullying, não é? Nos colégios, quando os coleguinhas começam a discriminar o outro e o outro se sente reprimido, castrado nas suas possibilidades de manifestação, de estabelecimento de amizades,
E isso pode levar a estados de depressão, se não imediatamente, mas com o tempo, no futuro. O indivíduo pode se tornar, inclusive, um misantropo, um indivíduo que rejeita, não aceita a relação humana. Também o indivíduo que se nega, ele nega a amar-se a si mesmo. Isso pode ser uma causa de depressão. Às vezes o indivíduo ele se nega, ele nega amar a si mesmo. Ele não sabe como fazer, não busca como, e inclusive começa a gerar hábitos negativos e não se dá conta. É um indivíduo que fuma sem nenhum ânimo de crítica. Não posso fazer crítica aos outros, não é? A gente também, lá no passado, fumou. Então, o que acontece? Não é ânimo de crítica, mas é uma realidade. A gente faz uma autoanálise e vê. Quando o indivíduo busca esses subterfúgios, ele não está amando a si mesmo. Fumar é a maneira de auto. Porque hoje é muito claro, não há mais o engano do passado. O cigarro prejudica a organização. O cigarro pode gerar câncer. O cigarro não ajuda a ter firmeza, ao contrário, debilita ainda mais o indivíduo. E assim todo tipo de droga. Mas o indivíduo recorre, não é? Por uma sensação de necessidade de se autopunir. Alguns dizem assim, mas é para se autoafirmar, então está com insegurança. A insegurança pode gerar a depressão. Tudo isso precisa ser observado. Agora, o que acontece? A dependência física ela pode ser resolvida, a química, não é? Com trabalho, com atendimento médico, às vezes uma medicação, um acompanhamento. Mas a dependência psicológica, às vezes, é mais difícil de ser superada do que a dependência física, que é uma questão química. Porque a dependência psicológica depende de mudanças internas para ser superada. Vai exigir que o indivíduo mude a sua maneira de ver, a sua posição diante da vida, do entendimento do que é a vida futura e assim sucessivamente. A ausência de autoconfiança é outro fator que leva à depressão. Também o sentimento de inutilidade. O indivíduo se sente vazio, como se tivesse um vazio existencial. A minha vida não vale nada. A ausência de objetivos, nada o empolga, nem trocar de carro todo ano, nem comprar roupa de grife, nem nada interessa para esse indivíduo. Então ele vai sendo levado a um sentimento de inutilidade, eu não sirvo para nada. Outra causa, considerar-se um fracasso em sua condição masculina ou feminina. É muito comum acontecer isso. Raras vezes a pessoa admite. Raras vezes. Quando, por exemplo, não dá certo com um parceiro, com uma parceira, quando a relação começa a ter dificuldades, é muito comum a pessoa se perguntar, será que a culpa foi minha? Será que a culpa é minha? Eu que estou fazendo alguma coisa errada? Ainda que esteja brigando e acusando o outro, lá no fundo está se questionando. Se não será a pessoa a que está sendo um fracasso na relação. Então, é um trabalho também que precisa ser feito nessa situação de considerar-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina. Forte incidência de fenômenos obsessivos, que pode levar a um sentimento de autodestruição. E também a autocomiseração e a autopunição. São problemas graves. Nós não nos damos conta, às vezes, que estamos no estado de autocomiseração. Quando a gente entra na farmácia e tem desejo de comprar medicamentos que a gente não precisa deles, nós estamos num estado de autocomiseração, estamos achando que estamos com enfermidades que não temos e temos necessidade de estar enfermos para chamar a atenção dos outros. É tão interessante quando a pessoa ela está ansiosa, alguém está falando da própria problemática e ela está ansiosa, ela quer que a pessoa termine logo, para poder ela dizer assim, é que você não sabe o que está passando comigo. E aí conta um problema maior do que a outra estava contando. Essas duas estão se alimentando dentro de um estado de autopiedade, de autocomiseração na busca da comiseração alheia. É muito negativo. Quando a gente tem necessidade de falar da nossa enfermidade para os outros, nós estamos a caminho da depressão. Soluções, alguns comentários e exemplos. Não temos a intenção de abranger todos. É bastante extenso, mas algumas ideias, não é?
Quando a gente tem ideias insistentes, o que a gente tem que fazer com elas? As ideias insistentes, como a gente colocou lá antes, elas se negam a se manifestar. Nós não queremos falar nelas. Então, qual que é o antídoto natural? Coloca para fora. Conta para alguém. Busca uma pessoa. Se não tiver encontrado ninguém, vai na frente do espelho e conta para você mesmo. Pelo menos começa por aí. Mas haverá de haver alguém, não é, em quem você confie. E se está perdendo a confiança em todo mundo, cuidado, porque a situação pode estar mais grave. Porque não é possível que a gente não tenha alguém em quem confiar. E se, de tudo, não consegue se abrir com um familiar, com um amigo, é o caso de recorrer a um profissional. Um psicólogo. Ir lá bater um papinho com o psicólogo, não é? Para colocar para fora aquilo que não está querendo se manifestar. Joana de Ângeles diz que essas coisas que a gente cultiva e reprime, elas vão sendo recalcadas para dentro da personalidade. E vão se tornando como se fosse uma panela de pressão, comprimida, o ar comprimido, que vai ali comprimindo. Uma hora qualquer aquilo não consegue mais ficar, a gente não consegue segurar. E aí arrebenta. Arrebenta em forma de ansiedade, nervosismo, agressividade, enfermidade e assim sucessivamente. Então, é preciso colocar para fora. Não é agredindo nem gritando ninguém. Tem algumas pessoas que dizem assim, fulano não vai ficar doente nunca. Porque tudo que acontece com ele, ele berra para todo mundo. Não é dessa maneira. Porque isso já está demonstrando um estado de desequilíbrio. Porque tem necessidade de gritar com os outros. Não é dessa forma. É falar, comentar sobre o problema, expor aquilo que está pensando. Aquelas ideias recorrentes. Às vezes é uma coisa boba, parece que não tem significado aquilo. Não tem nem importância, mas está se repetindo na cabeça? É muitas vezes assim que se engendram os suicídios. É assim que a pessoa, porque ela não vai direto cometer o engano. Aquilo fica ali na cabeça, fica ali, até que ela acaba fazendo de tanto repetir. E isso entra também o estado obsessivo, os espíritos inferiores que nos induzem colocando pensamentos na nossa cabeça. Às vezes, durante a noite, nós nos encontramos com eles, estamos num momento de desequilíbrio, desorientação, descuidados, eles vêm e põem uma coisinha na cabeça, a gente acorda e fica o dia inteiro pensando naquilo. Tem que colocar para fora. Minha mulher e eu aprendemos isso na prática. Nós notamos que quando a gente percebia alguma coisa negativa, a melhor forma de resolver era falar para o outro. Assim mesmo, vou andando na rua, está passando uma moça muito bonita, me chama a atenção. Ao invés de ficar calado com medo do que ela vai pensar, eu digo para ela, essa moça bonita me chamou a atenção. Passa, acaba na hora. Vai embora. Para não ficar que nem um monge, não é? Vocês conhecem a historinha dos dois monges? Estavam andando, longa caminhada, chegaram na beira de um rio, tinha lá uma moça bonita, esperando. Aí um deles foi a ela e perguntou, não é? Ela disse, eu quero atravessar, mas eu tenho medo, eu estou insegura, eu não sei não. Aí ele disse assim, você aceita que eu te leve? Ela falou, nossa, que maravilha, se você me levar. Aí o monge agachou, ela subiu nas costas dele, ele atravessou o rio, colocou a moça do outro lado, ela agradeceu, seguiu o caminho dela, e os dois seguiram caminhando. Já estavam longe, já quase no fim do dia, o outro monge pergunta para ele, cara, me conta aí, como é que foi carregar aquela moça bonita lá no rio? Aí ele disse assim, nossa, eu carreguei ela de uma margem na outra e você continuou carregando ela até agora? Então, às vezes, a gente não percebe, não é? O que acontece. Então, nós aprendemos isso. Um dia eu estava dirigindo e levei um susto, porque ela se voltou para mim e disse assim, eu estou com uma raiva de você. Aí eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, vai dar separação. A gente sempre pensa o negativo logo de cara, né? E ela disse assim, mas eu tenho certeza que não é meu, porque eu amo muito você. E na hora que ela falou, ela disse, já está passando, está indo embora. Tá certo? São sentimentos, às vezes, que são induzidos para dentro da gente, ou às vezes que brotam em um momento de descuido dentro da gente mesmo, que nós também temos imperfeições. Mas nós temos que ter certeza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Então, expressar para o outro em quem a gente confia, até as coisas negativas, para não ficar preso àquilo, e aquilo não ficar ali, como a gente diz no popular, comendo coco, porque vira depressão.
Então, o outro problema, não é, que a gente tinha colocado, quando a gente tem conflitos, entrar em contato com o seu conflito. Conversar com ele, dialogar com o conflito. Se precisa de ajuda, vai a um psicólogo que nos orienta qual a técnica para fazer isso. É preciso colocar para fora. Vai na frente do espelho e conversa. Coloca o conflito para fora. Estou com raiva da fulana, ou com raiva do fulano. Por que eu estou com raiva? Se pergunta e se responde, estou com raiva porque ele disse isso, aquilo, naquela circunstância. Ele não podia ter feito aquilo comigo. Mas e agora, o que eu vou fazer com isso? Ai, do jeito que eu estou me sentindo muito mal. Eu quero continuar me sentindo mal? Não, eu não quero. Fecha a porta, hein, senão vão pensar que está ficando doido, tá? Se estiver no banheiro falando na frente do espelho, pode achar que está ficando doido. Mas a gente pode liberar, colocar para fora. Conversa com alguém. Ao invés de estar falando mal do outro, você não sabe o que fulano me fez. E aí vai contar com raiva, não é? Querendo o apoio da pessoa. Diz, olha, eu quero te contar que aconteceu uma coisa que está me incomodando. Eu acho que o fulano me fez uma coisa que não me agradou. Provavelmente eu estou equivocado, mas eu tenho que pôr para fora. Você aguenta um pouquinho? Ouve. Não precisa falar nada, só ouve o que eu vou falar. E fala para a pessoa, bota para fora. Agradece depois e vai em frente. Ainda pede para a pessoa orar para você e para o outro, que você está com problema com ele. E entender que não está enfermo, mas sim está em fase de enfermidade. Joana de Anjos chama atenção para isso. Tem gente que não está doente e diz que está, para chamar atenção. E tem pessoas que adoram dizer que estão enfermas. Mas tem pessoas que não deixam os demais perceber que estão enfermas. Vocês viram o filme do Chico? Há um momentinho, não é? Que ele está vindo do quarto, ele está, ai meu Deus do céu. Aí chega alguém e ele já se apruma. E a pessoa diz assim, como é que está, Chico? Muito bem, graças a Deus, muito bem. Lembra do filme? Se viram o filme e não lembram dessa parte, vejam o filme de novo. Então, a gente pode cuidar dessas coisas que às vezes não é, nos estão incomodando de uma maneira diferente. Havia uma novela, há muito tempo ainda, antiga TV Tupi, em que havia uma pessoa que perseguia uma freira, perseguia assim desesperadamente, ela detestava a freira. Não podia ver, falava mal dela, criava situações difíceis para a freira, e a freira era sempre pacífica, tratava ela bem, era assim, parecia bondade em pessoa, mas de vez em quando dava a impressão que ela estava sofrendo a freira. E só depois, mais tarde, não é? Que a outra dizia assim, ela nunca tem problema, ela nunca tem nada, e não sei o quê, e parará, que foi se descobrir que ela tinha um câncer, que estava escondido por baixo da roupa, que ela vinha tratando há muito tempo, mas não falava para ninguém. Ela não queria incomodar as outras pessoas com a doença dela. Ela já estava em tratamento, estava indo ao médico, estava cuidando como podia, então não tinha por que ficar alardeando. A gente faz isso? É bastante raro, não é não? Mas entrar em conflito não é ficar falando das nossas doenças para todo mundo. É a gente entrar em contato com o nosso conflito para resolver. Entender que não está enfermo. Vencer a autocomiseração e a necessidade de autopunição. É preciso trabalhar isso. Sem esforço pessoal, dificilmente nós poderemos encontrar uma fórmula ideal para o reequilíbrio. Depende de nós. A nossa postura que vai definir aquilo que vai acontecer conosco. Um encontro com a própria consciência, periodicamente para uma avaliação, nos recomenda isso Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, não é? Então, isso é muito importante. A escolha de um recurso terapêutico que nos possa ajudar quando a situação esteja mais agravada. E às vezes a pessoa já não tem mais condições de definir isso. É a família quem tem que definir para ela. Então os recursos são muitos. Bem orientada, os recursos de fazer exercícios físicos pode ajudar. Há uma liberação dos miasmas que intoxicam os centros de força. Orar com frequência. Pedir a liberação das energias negativas. Um dia, a minha mulher entrou no banheiro e eu estava com o chuveiro ligado e ela entrou e disse assim, não é possível. Aí eu me assustei e falei, o que não é possível? Você não estava orando, estava? Eu disse, sim, eu estava. Você me interrompeu. Eu disse, mas orando na ducha? Você está ficando fanático. Aí eu disse assim para ela, não, eu sou consciente.
Mas eu não vou te explicar agora não, que eu preciso terminar a minha oração para completar o processo, depois eu te explico. Falei para ela. Aí terminei o banho e tal, e ela estava aguardando, disse assim, como é que você vai explicar que você não está fanático? Eu disse assim, eu estou aplicando o que eu aprendi em André Luiz. Ah, André Luiz não mandou orar na ducha. Eu falei, não, ele não mandou orar na ducha, mas ele explicou que quando a gente acumula miasmas negativos no estresse do dia, que alguma pessoa foi agressiva com a gente, você não conseguiu trabalhar bem aquilo ficou lá dentro, ou você foi agressivo com alguém em algum momento, aquilo está lá dentro. Quando você ora, aquilo vem para a pele, vem para a superfície da organização. E normalmente no banho termina de sair. Então eu estava fazendo uma limpeza interna, além da limpeza externa na ducha. Isso é consciência, não é fanatismo. Tudo bem, gente? Então é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo, não é? Terapias bioenergéticas, como o reiki, como passes, como água fluidificada, podem ajudar o indivíduo. Também a atenção fraterna no centro espírita. Cuidado que a atenção fraterna não substitui o profissional. A atenção fraterna, em estados ainda iniciais, ela pode, inclusive, auxiliar a pessoa a sair da situação. Mas, em certos estados, vai haver necessidade do profissional para ajudar a pessoa. Um profissional fica, às vezes, anos estudando para aprender técnicas de auxílio ao semelhante. Ele está recebendo por isso, é a profissão dele. Não é? Na atenção fraterna ninguém recebe, é uma ajuda. Então, as coisas podem ser complementares, pode ser feito as duas coisas, não pode? Também a logoterapia. Já ouviram falar de logoterapia? Normalmente a gente ouve de psicanálise, não é? Que já está um pouquinho fora de moda, mas ainda há alguns psicólogos que trabalham com isso. Mas a logoterapia é de Viktor Frankl, que escreveu um livro maravilhoso chamado Um Sentido para a Vida. Esse psicólogo, psicoterapeuta depois, está ligado a logoterapia, é uma espécie de psicoterapia. Ele esteve em 4 campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E ele aprendeu muito ali, observando a natureza humana, as reações das pessoas diante daquelas situações de tensão, de pressão, não é? De opressão. E depois que ele sai, ele escreve esse livrinho, Um Sentido para a Vida. Não é espírita, viu, gente? É psicológico, mas o homem é muito espiritualista. Vale a pena conhecer. Psicoterapeuta especializado pode ser importante, então. Um grupo de auxílio que a gente encontra, e há um grupo de auxílio que normalmente não é considerado dentro da casa espírita, se chama do estudo do Evangelho. Quando na casa espírita, a gente entra dentro de uma sala, não é? E se senta em torno, lê o Evangelho e todo mundo comenta. Isso é maravilhoso para liberar os problemas. De vez em quando a gente tem vontade de comentar da problemática que a gente está vivendo ali. Fala para os companheiros, não é? Aí está falando do perdão. Poxa, mas eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Aí lembra de uma pessoa que teve um problema e tal. A gente está fazendo uma catástrofe, está colocando para fora, não é isso? Bom, criação de uma psicosfera saudável em torno do paciente, da pessoa, mesmo quando ela ainda não está preparada para isso, a família pode criar essa psicosfera. Então, também mudar os fatores psicossociais no lar, no ambiente de trabalho, pode levar a pessoa a sair daquele estado depressivo. Alguns profissionais hoje estão recomendando que a pessoa mude a sua rotina, a sua característica, que não fique tanto na frente da televisão, que ele procure uma maneira de visitar hospitais, lar de crianças, que ele encontre em alguma casa, não é, uma condição de trabalhar, uma instituição. E no Centro Espírita nós temos a obra social, não é, de promoção, a assistência e promoção social, que é um ótimo canalizador das nossas energias. A gente pode fazer isso na Casa Espírita. Então, nós vamos nos lembrar aqui de Vincent van Gogh. Esse homem pintou muitos quadros. Hoje, quando nós vemos, cada um dos quadros vale milhares de dólares. Sabe quantos ele vendeu enquanto em vida? Nenhum. Nunca conseguiu. Era considerado meio aéreo, meio fora da bitola, na expressão popular. Ninguém queria comprar os quadros dele. Ele não pintava igual os outros pintavam, ele pintava diferente. Então quem é diferente? E ele não conseguia, o irmão dele sustentava ele. Ele era tão deprimido, você olha as pinturas, você vê ele transferia a depressão para os quadros.
Finalmente ele se suicidou. Certo? Tivemos uma amiga nossa, quase 90 anos de idade, 60 anos espírita, desencarnou um amigo comum nosso, muito amigo dela. Os dois eram muito ligados, se apoiavam no trabalho espírita. Era uma fraternidade, era uma amizade muito interessante mesmo, profunda amizade. Quando ele desencarnou, ela entrou num estado depressivo horroroso. E nós, lógico, os amigos, tinha até médico amigo dela, todos nós, e tinha psicólogo, tentávamos ajudar, não é? Conversando com ela, falando do espiritismo, de Jesus, e muitas coisas nós conversamos com ela, tantas vezes, mas ela não conseguia sair da depressão. Fez exames inicialmente, recomendado pelo médico, não se encontrou nada, não havia problema físico, e ela não saía da situação, estava se debilitando já organicamente. Mandaram fazer novos exames, passado mais um tempo, apareceu um probleminha de enzima cerebral que estava dificultando as sinapses. Então, foi passada uma pastilhinha, um comprimidinho para ela tomar uma vez por semana. Aí nós não sabemos se a questão não foi psicológica, não é? Porque a partir daí ela começou a se recuperar. Bom, esse é aquele caso que eu disse para vocês que ia lembrar. O que foi que gerou a depressão? O problema da enzima, que no primeiro exame não apareceu? Ou foi o problema da depressão que gerou já a problemática das sinapses cerebrais? Então aí ela toma um remedinho e começa a se recuperar. Saiu da depressão. Aí ela diz assim: só sabe o que é uma depressão quem passou por ela. Quem está na sala e já passou pela depressão vai considerar provavelmente como ela considerou, porque quem não viveu não sabe o que é. Portanto, eu não poderia estar falando do assunto se não tivesse vivido isso também, porque quando ela passou pela sua depressão, já tinha passado pela minha primeira e nem sabia. Ninguém se deu conta, nem a família. Eu só soube que tinha passado pela primeira depressão quando veio a segunda, porque a segunda veio grave. Estava tão mal que eu fui para o médico. O médico me ouviu pacientemente. Falei mais de meia hora para o médico. E quando eu terminei de falar, ele disse assim: olha, se eu fosse diagnosticar você agora, você teria 8 enfermidades diferentes. E ele disse: eu não conheço ninguém vivo com 8 enfermidades, você seria um cadáver. Como você não está morto, você não tem essas enfermidades. Aí ficou esperando, e eu esperando também, não é? Aí ele disse assim: você está com uma depressão. A minha reação foi tal, ele deve ter se assustado, porque ele disse: calma, calma, rapaz, calma. Está no começo, mas é uma depressão. Porque eu, como espírita, não podia admitir que eu estava com a depressão. Ainda mais tendo visto o que tinha acontecido com a minha amiga. Então, eu não podia admitir. E, no entanto, estava no estado depressivo. Sabe o que induziu o estado depressivo? O sentimento de inutilidade. Na primeira vez, eu trabalhava 10 horas, em média, no trabalho, por dia, mais 3 a 4 horas no movimento espírita. Todos os dias, sábado e domingo incluído. Não tinha quase tempo para a família. Fomos para o exterior, morar num país que tinha 5 casas espíritas no país inteiro. E eu fui sem trabalho, porque tive que renunciar ao trabalho por um tempo para acompanhar minha mulher, que é diplomata. Mas eu não percebi a primeira depressão, porque eu me envolvi no trabalho espírita do Brasil, não estava tão longe daqui, e de 3 anos e meio vivendo no país, eu fiquei 1 ano no Brasil espaçadamente. Organizamos o primeiro congresso espírita, que foi realizado depois dos congressos lá da Europa, que foi feito aqui na América, e foi o Congresso Espírita Internacional em 89. Alguns de vocês devem ter participado desse congresso. Então, na segunda depressão, é que nós fomos nos dar conta do problema. Lógico, não é? Fomos ao médico, ele passou a medicação, mas conseguimos sair dela rapidamente, em função do trabalho que a gente foi fazendo com a gente mesmo, por causa do conhecimento espírita que nós temos. Mas aprendemos uma coisa: a depressão é uma companheira muito fiel. E se a pessoa já passou por isso e esteve no psicólogo, ele provavelmente já lhe disse a mesma coisa. Subrepticiamente ela estará
sempre por ali, esperando a oportunidade. Se alguma das causas que a provocam se apresenta dentro da gente, ela já começa a se manifestar. Então, nós temos que estar sempre vigilantes e não deixar o sentimento de inutilidade se instalar na nossa interioridade. Trabalhar para ser solidários. Joana de Ângeles diz para nós, quando o indivíduo ele é solidário para com o semelhante, não vai haver solidão. Uma senhora, frequentando a Federação Espírita Brasileira, um dia nos contou. Eu moro aqui em cima, ela apontou, não é? Nem conhecia a FEB. Anos morando aqui, nem sabia que existia. Mas um dia eu descobri, alguém me falou, eu comecei a frequentar aqui. Eu estava num estado muito ruim, uma separação, vivendo uma depressão terrível. E aqui na FEB, um dia aqui, conversando com as pessoas, me falaram que tem um lar de velhinhos aqui do lado. E eu fui lá para ver como é que era o lar de velhinhos. Alguma coisa me levou e comecei a frequentar ali. Venho aqui na FEB, ouço a palestra, recebo o passe e quando eu estou lá em casa, que eu começo a sentir aquela solidão, eu começo a me sentir já com aquele estado de depressão querendo vir para cima de mim, eu saio caminhando, nem pego o carro, caminho lá de casa e vou lá no lado dos velhinhos, nessa casa dos velhinhos ali, casa do vô. Aí chego lá e vou conversar com as pessoas. Passado um tempo, eu saio de lá, nem lembro do meu problema, não sei mais o que aconteceu, estou feliz da minha vida, alegre com as brincadeiras que foram feitas com aquelas pessoas, e aí ele já tem festinha de vez em quando, me convida, eu vou lá. Então, eu me sinto bem. Por que ela está se sentindo bem? Porque ela está fazendo bem para o semelhante. Maior antídoto contra a depressão, fazer-nos úteis para os nossos semelhantes. Muita paz e muita luz para todos.